files and even spied on UFO witnesses. Bob Lazar tem sido um nome conhecido no mundo dos OVNIs. Pelo amor de Deus, cara. E teorias de conspiração sobre alienígenas. O homem que, em 1989, afirmou ter trabalhado na engenharia reversa de tecnologia alienígena em um local secreto do governo cativou e dividiu o público. Seus relatos de trabalho no S4, uma localização próxima à famosa Área 51, provocaram debates globais sobre vida extraterrestre, tecnologias ocultas e o sigilo governamental. Agora, anos depois, Lazar fez uma revelação bombástica, talvez a mais assustadora até agora. Um segredo que, segundo ele, nunca deveríamos ter descoberto. A história de Lazar sempre esteve envolta em controvérsia. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou Céticos o descartam mais. como um impostor, enquanto os crentes argumentam que seus relatos foram corroborados por documentos vazados, testemunhos e divulgações contínuas sobre OVNIs por governos ao redor do mundo. Em entrevistas recentes, no entanto, Lazar divulgou detalhes que ultrapassam os limites do que até mesmo seus apoiadores acreditavam ser verdade. Essas revelações giram em torno da natureza da tecnologia que ele encontrou, das intenções dos seres por trás dela e de um aviso inquietante para a humanidade. As declarações mais recentes de Lazar aprofundam-se na substância misteriosa sobre a qual ele falou décadas atrás, o elemento 115. Na época de suas alegações iniciais, o elemento 115 não havia sido sintetizado por cientistas e era amplamente descartado como fruto da sua imaginação. Isso mudou em 2003, quando pesquisadores conseguiram criar alguns átomos do elemento, dando credibilidade à história de Lazar. Mas, segundo ele, a versão sintetizada é apenas a ponta do iceberg. A versão do elemento 115, que Lazar afirma ter manuseado, é muito mais estável e possui propriedades que desafiam nossa compreensão da física. Ele o descreve como a base da tecnologia alienígena que ele foi encarregado de estudar. O material, segundo Lazar, funciona tanto como fonte de energia quanto como mecanismo para dobrar o espaço-tempo. Em discussões recentes, ele revelou que este elemento não ocorre naturalmente na Terra e acredita-se que tenha origem em um sistema estelar muito distante do nosso. Mais alarmante ainda, ele sugere que não pode ser sintetizado em quantidades significativas pela tecnologia humana, pelo menos ainda não. Essa revelação levanta uma série de questões preocupantes. Se o elemento 115 é tão poderoso quanto Lazar afirma, e não é da Terra, como chegou às mãos do governo dos Etruseura? Lazar insinuou que os materiais não foram simplesmente descobertos, mas que faziam parte de um tipo de programa de troca, uma alegação que se alinha com outros denunciantes que alegam acordos secretos entre entidades extraterrestres e governos humanos. Embora os detalhes exatos dessas trocas permaneçam obscuros, as implicações são impressionantes. Será que as autoridades humanas estão negociando com civilizações avançadas? E se sim, a que custo? As revelações de Lazar sobre o elemento 115 também incluem seus potenciais perigos. Ele alerta que sua produção de energia é tão imensa que poderia ser usada como arma em uma escala inimaginável. Lazar descreve cenários onde a manipulação do espaço-tempo poderia ser usada para criar efeitos devastadores, desde anomalias gravitacionais direcionadas até a desestabilização do campo magnético da Terra. Nas mãos erradas, ele afirma, essa tecnologia poderia significar desastre não apenas para a humanidade, mas para o planeta como um todo. Ele aponta o sigilo em torno do elemento 115 como evidência de que os governos estão plenamente cientes de seu potencial destrutivo. Talvez ainda mais assustadora seja a afirmação de Lazar de que a tecnologia encontrada no S4 não era apenas mecânica, mas também biológica. Ele já mencionou anteriormente que as naves em que trabalhou pareciam quase vivas em sua concepção, com controles que respondiam ao pensamento em vez de comandos físicos. Em suas entrevistas mais recentes, Lazar elaborou essa ideia, sugerindo que a tecnologia é simbiótica, exigindo uma conexão fundamental entre a nave e seu operador. Isso levanta questões profundas sobre os seres que criaram essas naves e sua relação com sua tecnologia. As descrições de Lazar sobre esses seres são igualmente inquietantes.
Embora ele tenha tomado cuidado para não especular muito sobre sua origem ou intenções, insinuou que o interesse deles na Terra vai muito além da mera observação. Ele acredita que as capacidades avançadas de sua tecnologia indicam uma civilização milhões de anos à nossa frente em termos de evolução. Tal civilização provavelmente veria a humanidade não como iguais, mas como uma espécie primitiva, potencialmente uma a ser estudada, gerenciada ou até manipulada. Uma das afirmações mais aterrorizantes de Lazar envolve a própria natureza do tempo. Ele sugere que a tecnologia que encontrou não apenas dobra o espaço, mas também manipula o tempo. Ele sugere que a tecnologia que encontrou não apenas dobra o espaço, mas também manipula o tempo. Isso poderia explicar os movimentos aparentemente instantâneos dos OVNIs observados por inúmeras testemunhas. Segundo Lazar, os seres por trás dessa tecnologia podem ter uma compreensão fundamentalmente diferente do tempo, permitindo-lhes operar fora das restrições lineares que experimentamos. Isso levou alguns a especular que essas entidades poderiam ser viajantes do tempo, talvez até uma versão futura da humanidade, retornando para observar ou alterar seu próprio passado. Mas a revelação mais recente de Lazar vai ainda mais longe. Ele afirma que, durante seu tempo no S4, tomou conhecimento de um projeto envolvendo material genético humano. Ele alega que os seres que criaram as naves em que trabalhou têm conduzido experimentos genéticos na Terra por milhares de anos. Embora os detalhes desses experimentos permaneçam obscuros, Lazar sugere que podem envolver a manipulação do DNA humano para influenciar nossa evolução. E isso se alinha com teorias de astronautas antigos que sugerem intervenção extraterrestre na história humana. Mas o relato de Lazar adiciona uma nova camada de urgência. Se for verdade, isso significa que o desenvolvimento da humanidade pode não ser inteiramente seu. Os alertas de Lazar reacenderam o interesse nas implicações mais amplas de sua história. Se os seres por trás da tecnologia que ele encontrou têm influenciado a humanidade há milênios, qual é seu objetivo final? Eles estão nos guiando para um destino específico ou estão apenas observando os resultados de seus experimentos? E talvez mais importante, temos alguma agência nesse processo ou estamos à mercê de forças além de nossa compreensão? A comunidade científica permanece dividida sobre as alegações de Lazar. Enquanto alguns o descartam como um farsante, outros argumentam que suas descrições detalhadas de tecnologia avançada, muitas das quais foram corroboradas por descobertas subsequentes, merecem consideração séria. Físicos e engenheiros apontaram que muitos dos conceitos descritos por Lazar, como propulsão por ondas gravitacionais e manipulação do espaço-tempo, estão agora sendo explorados na física teórica. Isso levou alguns a se perguntar se as experiências de Lazar no S4 não foram apenas reais, mas um vislumbre do potencial futuro da humanidade. Enquanto isso, o governo dos Apazes Mayuru tem mantido um silêncio consistente sobre as alegações de Bob Lazar. Apesar de suas afirmações de ter trabalhado em projetos altamente secretos, registros oficiais de seu emprego e educação foram apagados, ou simplesmente não existem. O próprio Lazar sugeriu que isso faz parte de um esforço deliberado para desacreditá-lo, uma tática que ele acredita ser usada para suprimir informações que poderiam desestabilizar o status quo. Seus apoiadores argumentam que a extensão dos esforços para desacreditá-lo apenas aumenta a credibilidade de sua história. O interesse público nas revelações de Lazar não dá sinais de diminuir. Em uma era onde divulgações sobre OVNIs estão se tornando mais frequentes e populares, sua história parece mais relevante do que nunca. As recentes admissões do Pentágono sobre fenômenos aéreos inexplicáveis reacenderam debates sobre o que os governos sabem e o que estão escondendo do público. Os relatos de Lazar sobre o trabalho com tecnologia alienígena oferecem um vislumbre tentador e assustador do que esses segredos podem conter. Enquanto lidamos com as implicações das revelações mais recentes de Lazar, uma coisa é clara: a verdade sobre nosso lugar no universo é muito mais complexa e inquietante do que jamais imaginamos. Independentemente de suas alegações serem ou não comprovadas, elas nos desafiam a questionar nossas suposições sobre a realidade, a tecnologia e a própria natureza da existência.
A história de Lazar é um lembrete de que a busca pela verdade muitas vezes é repleta de incertezas, mas é uma jornada que devemos empreender se quisermos entender os mistérios do cosmos e nosso papel nele, da humanidade. Isso está alinhado com um tema mais amplo no folclore sobre OVNIs, a ideia de que seres extraterrestres podem ter suas próprias agendas, que priorizam sua sobrevivência, expansão ou experimentação, em detrimento de nossa autonomia. Os relatos de Lazar adicionam uma nova dimensão a essa narrativa, sugerindo que sua tecnologia, embora impressionante, também poderia ser usada como arma. Ele alertou que os mesmos sistemas capazes de dobrar o espaço-tempo para viagens poderiam, teoricamente, ser usados para criar anomalias gravitacionais localizadas.